Caros alunos, vamos então aqui começar o terceiro vídeo de famílias lógicas e agora a gente vai falar de TTL. A gente já estava agora abordando uma família mais comercial, que muito usada ainda, né? É TTL e MOS, são as famílias que dominaram o mercado, ainda dominam, né? Nível TTL. E agora a gente vê uma coisa interessante, tudo que está entre 0 e 0,7 volts é 0 TTL, né? E assim, o nível lógico 1 é qualquer valor entre 2,4 e 5 volts. 3 volts é 1. Tá? E se eu botar 1,5 volt, não estou te garantindo que não vai ser nenhum, não vai ser 1 não. Passou de 1 volt e pouquinho, a maioria dos circuitos já trabalha como 1. Mas a especificação da lógica, né, é 2,4 a 5 volts. E você usa um VCC de 5 volts. Tá? E aqui a gente vai usar também aquela condução em modo reverso. Eu não comentei, não sem razão, né, no primeiro vídeo. Então vamos pegar, por exemplo, aqui uma célula básica aqui. E o interessante dessa célula TTL é que ela trabalha no joelho de operação entre condução e saturação, o que faz ela ser bastante eficiente, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui com esse transistor diferente aqui, né? Um transistor que tem duas pernas, né? É como se fosse um transistor de 4 terminais, 2 transistores com coletores curto em curto, bases em curto e 2 emissores em separados, tá? Vamos raciocinar aqui. Inicialmente, vamos pegar aqui o A igual a 0 aqui. Tá? O que acontece quando o A igual a 0, a entrada 0, né? Você vai saturar esse Q1, né? 5 volts, satura, passa 0 para cá, corta Q2, corta Q3, tem... Bom, o S não sendo igual a 0, né? O S sendo puxado por esse circuito aqui, né? E aí a gente vê que para que tem esse transistor aí. Lembra nas primeiras famílias lógicas, quando a gente tinha um 1, era o VCC com resistor, então a gente não podia botar uma carga resistiva. Por quê? Você teria queda de tensão na carga resistiva e aí diminuiria o valor. O que acontece aqui agora quando eu boto assim? Bom, quando eu boto... eu tenho só esse circuito aqui, né? Deixa eu pegar, vou pegar o S aqui também. Tenho só esse circuito aqui. Você tem um circuito que só tem VCC, não tem terra. Esse aqui está fora, o Q3 está isolado, né? Foi retirado, desconectado do circuito. Então você tem, numa junção transistor e diodo, quando você não tem corrente, você já viu a curva do diodo, né? Faz assim, né? A curva, ela passa pela origem, né? Vai de menos e 0 até... Quer dizer, corrente 0, queda de tensão 0. Então você tem uma queda de tensão 0 aqui em todos os terminais. Então você vai ter VCC aqui no S, tá? E se eu botar um resistor? Botar um resistor aqui, ó. Botar um resistor aqui. Desenhando um resistor. Botar um resistor aqui para a terra. Botar um resistor para a terra. No desenho não ficou bom não. Se a gente botar um resistor aqui, como é que ficaria? Haveria queda de tensão? Então olha só. Esse cara aqui, se você ver, é uma configuração típica de região ativa, né? Vamos supor que tem uma IB aproximadamente 0 aqui. O circuito é esse aqui agora, né? Esse aqui mais esse aqui, né? Eu teria um VCC aqui, cai 0,7, 5 volts 4,3, cai 0,6 aqui. Esse diodo, depois dá uma lidazinha no texto, é só uma proteção, tá? Tá explicado no texto, não adianta ficar falando aqui, tem que dar uma lida com calma. 4,3 menos 0,6, 0,7, 3,7, ou seja,
Não importa o valor da resistência que você bote aqui, da carga, que a sua tensão vai ser 3,7 volts, que está dentro do 1 digital. Então o TTL diz que você precisa botar uma carga de pelo menos 500 ohms, tá? Botando uma carga de pelo menos 500 ohms, você pode puxar a corrente à vontade. Então esse Q4, a gente chama ele de driver. É um driver de corrente, para você poder puxar corrente e alimentar carga, LED, display, com alguma coisa que você pendure aqui na saída S, tá? Então, esse Q1 cortado, a gente tem aqui, ou seja, 1 e 1 aqui, a gente vai ter S igual a 1, tá? E agora, desculpa, 0, qualquer um dos dois valendo 0, a gente tem o S valendo 1, tá? Vamos botar agora esse cara aqui em 5 volts, né? Agora abstrai. Eu tenho 5 volts aqui. Tá polarizado reversamente. Agora entuba, tá? Bom, aqui, imagina que você tenha um circuitão aqui. Qual é o Thevenin, entre aspas, visto? Tem que abstrair. Pô, aqui eu tenho 15K, aqui 1K. Então ele não pode estar cortado, porque se ele tiver cortado, né, essa tensão aqui vai estar abaixo de metade de VCC, ou seja, vai estar polarizado reversamente também. Então, na verdade, esse transistor aqui, ele vai estar conduzindo em modo reverso. Então aqui vira o coletor e aqui vira o emissor. E aí você fica com 0,7, com 0,7 e com 0,7 aqui. Esse aqui passa a ser o emissor, tá? E uma polarização direta aqui, como se fosse 3 diodos em série aqui, tá? E aí conduz todos os 3. E aqui fica 2,1 volt, conduz, aqui fica 0. Tá? Então aqui os dois estando em 1, a saída é 0. Se você raciocinar também que aqui sendo 2,4 volts, não é 1, então aqui vai ter igualmente uma condução reversa também, tá? Igualmente uma condução reversa e vai cortar do mesmo jeito, tá ok? Então, como a gente viu, os dois tem que estar em 1 para a saída ser 0. Tá? Isso aqui também tem um comportamento de uma porta NAND, tá? Bom, aí pessoal, tem esse exercício resolvido 251, que ele pede para analisar o comportamento quando a tensão na entrada estiver em 2,4 volts e quando a saída estiver quando a entrada A estiver desconectada, tá? Então aqui no caso botou em 2,4, mesma coisa aqui, eu vou saturar esse, e aqui esse 2,4 passa para cá, tá? 2,5. Era 2,1 quando você botava 5 volts, e só vai mudar um pouco a tensão a 2,5, mas os 3 vão estar conduzindo, tá? Esses dois, esse aqui saturado em condução normal, sem ser condução reversa, quando aqui tiver em 2,4. Vamos analisar agora o caso da desconexão. Nada esteja ligado ao A, nenhuma tensão, tá? Aí, botou o A desconectado, aqui também vira um diodo. Esse transistor passa a se comportar meramente como um diodo, né? Você tem um dos terminais aberto, os outros dois e uma junção NP normal. Então é um diodo. E também vai funcionar aqui como 3 diodos em série. Ou seja, eu posso agora afirmar, tá? Família TTL, quando uma entrada estiver desconectada, é como se ela estivesse ligada em 1 no comportamento, tá? Isso foi até uma questão de um concurso para perito da Polícia Federal, eu acho que em 2002, 2003, questão de verdadeiro e falso. Tá, ela foi anulada porque ele não falou que era TTL.
tinha que falar que era TTL, tá? A gente vai fechar esse segundo vídeo agora falando de uma forma rápida sobre família SL, né? Família com emissores acoplados, lógica de emissores acoplados. E aqui a gente não vai especificar tensão de nível 0 nem tensão de nível 1, tá? A gente não vai especificar. Eu vou simplesmente chamar de a tensão de nível 0 de V0 e a tensão de nível 1 de V1. O que é uma família com emissores acoplados? Literalmente, os 3 emissores estão em curto. Então aqui a gente tem um circuito com 3 transistores, o QB, o QA e o QR. O QR é um de referência, tá? Vai ser o nosso transistor de referência. Os 3 com emissores em curto aqui nesse nó aqui, que é o ponto C do circuito, tá? Então a nossa porta, né, as nossas entradas digitais vão ser os sinais A e B. A e B, os nossos sinais digitais que estão aqui, tá? Quer dizer, e as nossas saídas? A gente vai ter 2 possibilidades, vai ser S2 e S1. Vão ser 2 portas implementadas num circuito só. Se R1 e R2 são resistores auxiliares, esse cara aqui também. Repare que usa 2 fontes aqui, menos VE e mais VCC, tá? Aí eu pergunto, qual desses transistores estará conduzindo? Para dar um pause no vídeo e tenta responder essa pergunta. Voltou, agora eu vou responder. Vai conduzir aquele que tiver a maior tensão de base. Por quê? O cara que tiver a maior tensão de base vai amarrar a tensão no ponto C, na tensão de base dele, menos 0,7. Se o outro tiver a tensão um pouco menor, vai estar cortado, tá? Então, para começar, qual vai ser esse valor dessa tensão de referência que eu tenho que botar na base de QR? Resposta, um valor intermediário entre V0 e V1, porque é o único jeito disso aqui ser porta lógica, porque se ele for abaixo de V0, aqui vai um dos dois conduzir sempre, isso aqui nunca vai conduzir, desculpa, isso aqui vai conduzir sempre. Se for acima de V1, aí esse cara, não, desculpa, se ele for abaixo de V0, esse cara aqui nunca vai conduzir um desses dois. Se ele for acima de V1, como aqui vai ser V0 ou V1, quem é que nunca vai conduzir vai ser esses dois aqui, e esse cara vai conduzir sempre. Ou seja, isso aqui não vai ter um chaveamento para se comportar como um porta-lógica. Então tem que ser uma tensão no meio de V0 mais e V1. V0 mais V1 sobre 2, por exemplo, tá? Então você bota a tensão de referência. Assim, quando um transistor desse aqui, do A ou do B, estiver com V1, vai fazer o transistor dele conduzir. E quando tiver com V0, vai fazer cortar. Ou seja, esse cara aqui vai conduzir se somente se ambas as entradas estiverem zero, tá? E aí, as duas estando em zero, esse cara conduz, portanto vai ter uma queda de tensão via R1, tá? E logo essa saída vai ser região ativa, não é saturação não, tá? Então esse S1 vai ser o nosso zero. E quando esse V1 aqui estiver aplicado ou a A ou a B, né? E no caso aqui, esse cara vai ser o inverso desse, né? Aqui, quando está conduzindo, aqui não está, né? Então, portanto, se aqui é 0, aqui vai ser 1. Uma porta que vai ser o inverso lógico da outra. Quando um dos dois transistores estiver conduzindo, aí a queda de tensão já vai ser via R2, e aqui vai dar 0, tá? Ou seja, o S1 vai implementar uma porta OR e o S2 uma porta NOR, tá? Isso aqui é só um jeito diferente a gente implementar uma porta. A gente não vai trabalhar com esse tipo aqui durante o curso não, tá? A gente fecha aqui o terceiro vídeo e a gente vai
acabar o capítulo, o quarto vídeo falando sobre CMOS, tá? Sobre MOS geral, transistores MOS, MOSFET. Tá? Um grande abraço e fique com Deus.